Eu não me interesso muito para essas coisas de ecumenismo, de unidade. Na verdade, eu não gosto nem de ouvir falar sobre esse assunto aí. Essa história de ecumenismo e política é a mesma coisa. Não dá para falar sobre isso, não se discute sobre isso. Você já ouviu falar o que a igreja tem a falar sobre isso? Porque eu nunca ouvi não, nunca vejo material desse jeito e tudo que eu vi a respeito disso só deu encrenca. Olá irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e é disso que nós vamos falar hoje. Por que as pessoas não falam sobre o ecumenismo? Qual foi o assunto envolto do ecumenismo que fez com que a gente não se interessasse sobre esse assunto? O que a Igreja Católica fala sobre isso? Convido você a ver uma playlist que eu vou deixar bem aqui para conhecer mais sobre isso. Reserve um tempo para conhecer o que a igreja fala sobre a unidade que Jesus até mesmo orou antes de se entregar na sua paixão. Nosso assunto hoje é o desejo da unidade na esfera pessoal. Manda, Senhor, teu Espírito edifica a minha vida, Espírito Santo. Manda, Senhor, teu Espírito edifica a minha vida, Espírito Santo. Tomás de Aquino vem nos dizer assim: o amor de Deus é agregativo, enquanto reconduz o desejo humano da multiplicidade para uma única coisa. O amor de si mesmo, ao contrário, dispersa, desagrega o desejo humano na multiplicidade das coisas. Veja só, irmãos, aqui São Tomás está dizendo que quando Deus entra no nosso coração, o amor dele, esse amor sobrenatural, essa caridade sobrenatural, vai agregar, porque o nosso Deus ele é uno e trino, ou seja, é um Deus que em três pessoas sabe agir, apesar dessa diversidade de três pessoas, agem como um só, amam como um só. E esse Deus, quando derrama o seu amor sobre nós, tendemos nós também a agir da mesma maneira que ele, ou seja, agregar, fazer com que todos sejamos um. Então, quando o nosso coração humano se afasta desse amor de Deus, a tendência é que a gente se disperse. Lembra daquela passagem onde Jesus fala: quem está comigo, ajunta comigo, quem não está comigo, espalha. É essa dinâmica que também permeia o coração humano, invadido pelo esse amor de Deus, que vai desejando também o que Deus deseja. E o que Deus deseja é que sejamos um. No vídeo que eu vou deixar aqui no link, o vídeo que chama O Amor que Constrói a Unidade, nos ajuda a compreender essa necessidade que nós temos do Espírito Santo, esse amor que Deus derramou em nossos corações para alcançarmos a unidade e mesmo até querer a unidade. Às vezes você não sabe, mas teologicamente, quando nós não queremos a unidade, significa que esse Espírito Santo não está encontrando espaço, irmão, em nosso coração. Porque o Espírito Santo, esse amor derramado, nós estamos falando da caridade, e Deus derramou abundantemente esse Espírito Santo em nós. Esse Espírito Santo nos fomenta para a unidade. Veja esse vídeo para você compreender melhor. Tem um teólogo que se chama T. Chardin. Ele diz assim: a caridade vai fazer descentralizar de nós mesmos e recentralizar em nós. O que isso significa, Ronaldo? Quando o amor de Deus invade o nosso interior, nós não somente sentimos esse infinito amor em nós, como esse amor em nós mexe no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de acreditar e de viver a vida. Veja, irmãos, Jesus viveu a vida de um jeito e os seus discípulos olhavam aquilo e se sentiam atraídos em seguir Jesus porque encontrou nele algo que movia o jeito de viver e que eles não tinham. Jesus vivia de uma maneira plena do Espírito Santo e os discípulos não tinham esse Espírito.
Então, quando os discípulos percebiam que Jesus vivia de uma maneira tal que ele vivia em doação aos irmãos, vivia a caridade na sua forma mais plenas, os discípulos reconheciam, vamos dizer, esse padrão e percebiam: eu não vivo a caridade, eu não vivo amando como Jesus ama. Como é feliz o jeito que ele vive, como é feliz o jeito que ele nos une nele. Eu também quero ser assim. O Espírito Santo tende a fazer isso em nós. Ele meio que mexe no nosso interior, fazendo a gente se questionar e dizendo: será que eu não estou escolhendo errado? Não estou pensando errado? Não estou raciocinando errado? Será que eu não estou errado? Você vai chegando a essas conclusões pelo mover do Espírito no seu coração. Os próprios apóstolos são exemplos nesse sentido. Veja, antes de Pentecostes, cada um deles buscava a sua afirmação e pessoal, a sua supremacia pessoal. Quem era o maior? E o resultado disso era mau humor e contendas. Eu vou falar para você, confirme isso lendo essas leituras. Marcos 9:34 e o Evangelho também de Marcos, capítulo 10, versículo 41. Você vai ver ali os discípulos querendo ser o maior, um querendo estar à direita de Deus quando Jesus reinar, quando Jesus instaurar o reino de Deus. E o que se resultava disso era briga entre eles, e muitas vezes o Senhor Jesus tinha que apaziguar, tinha que falar para ele: olha, os governantes dessa terra pensam assim, os governantes da terra reinam dessa forma, mas entre vós não deverá ser assim. E ali Jesus segue elenca ali diversos conselhos, diversas ordens, no qual deveria mudar o coração, mudar os anseios do coração. Esse anseio de poder que estava no coração dos apóstolos fazia com que eles não se abriam ao Espírito Santo. Mas em Pentecostes as coisas mudam. O Espírito Santo, por isso que eu estou dizendo a você, quando entrou no coração dos apóstolos, esse desejo de supremacia foi ficando para trás, foi sendo apagado por um novo desejo que o Espírito Santo, a partir de então, a partir de Pentecostes, começa a infundir neles. Olha só o que a gente pode perceber. O Espírito Santo deslocou completamente o eixo dos pensamentos dos apóstolos para Deus. Olha o que nós podemos encontrar em Atos capítulo 4, versículo 32. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Você já imaginou que milagre é esse? Se não o milagre da unidade, se não o que Deus quer, se não o que Jesus quer e orou por isso, se não o que Deus quer e Jesus orou e colocou o Espírito Santo no coração dos apóstolos para que isso de fato acontecesse. E agora eu e você somos convidados a entrar nessa dinâmica, e o que nós necessitamos, irmão, é do Espírito Santo, que provoque em nós a unidade, que transforme o nosso eixo. Se o nosso eixo desagrega, agora o Espírito Santo entra no coração da gente e passa então a agregar, passa a colocar em nós os sentimentos de Cristo. E os sentimentos de Cristo é que nós não temos inimigo. Vós sois todos irmãos, assim dizia Jesus nos evangelhos. Jesus, ao contrário de muitos de nós, não coloca algumas pessoas e não os elege como inimigos, colocando um abismo entre nós, colocando divisão entre nós. Isso acontece não somente dentro da igreja, mas na esfera familiar, na esfera do trabalho, e assim vamos tendo olhos não mudados e transformados pelo Espírito Santo, mas olhos segundo o espírito do mundo, aonde criamos divisões por qualquer motivo, não é? Norteando a nossa vida no Espírito, podemos perceber se o Pentecostes aconteceu conosco. Estamos dispersando ou estamos desagregando? O Espírito Santo nos infunde amor pelos irmãos e um desejo de agregar aos outros? Você pode perceber. Se em você o Pentecostes aconteceu, não se confirma apenas pela oração em línguas, não se confirma apenas por um carisma que você está se manifestando ultimamente, mas se confirma pelo desejo da unidade também. Mas se confirma pelo desejo e pela abertura do seu coração em fazer com que você tenha paz com os irmãos, não somente aqueles que lhes são empáticos e simpáticos,
mas para aqueles também que são seus inimigos. O Espírito Santo precisa colocar em você os mesmos desejos e sentimentos que Jesus possuía plenamente, né? Olha o que Raniero Cantalamessa ainda nos acrescenta. Graças ao Espírito Santo, os outros não são mais abismos escuros que se abrem ao meu lado, mas são parte de mim e eu deles. Somos um só corpo. Olha que profundidade. Olha a transformação que o Espírito Santo precisa iniciar na nossa vida desde já. Convido você, meu irmão, reforço a você a ver essa playlist do ecumenismo e a unidade e aprender o que a igreja fala sobre isso. Amém? Vamos finalizar aqui com uma oração? Amado Deus, que a igreja seja sempre mais aquele povo santo, reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que manifeste ao mundo o mistério da tua santidade e unidade, levando a todos à perfeição do teu amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.